Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 15 de setembro. Voltando aqui a fazer a análise de fechamento do pregão. Fiz uma na semana passada, mas vou fazer com mais frequência aí também a análise de fechamento do pregão, a partir aí da próxima semana. Vamos então aqui falando desse encerramento de semana. Ibovespa perdendo força ali no encerramento do pregão, do desculpe da semana, deixando um pequeno de baixo de 0,53%. Vou falar mais a respeito. Lembrando, sou da Alto Feira, para quem não me conhece, analista de investimentos. Estou no mercado financeiro desde 2006, já são mais de 17 anos aí de estrada, e só de certificação aqui junto à PMEC, credenciamento junto à CVM, já mais de 13 anos. Então, vamos lá. Vou rodar aqui a vinheta e a gente já vai falar aqui de diversos ativos, inclusive que vocês solicitaram na última análise de fechamento do pregão. Vamos lá, e já aproveita aqui da vinheta para deixar um joinha, um like em cima aqui do conteúdo, não só dessa análise, mas também em relação ao conteúdo existente aqui dentro do canal. Agradeço a você de imediato. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, que terminou aí o pregão desta sexta-feira com queda de 0,53%, mas a semana foi boa, a semana bela alta de 3%, perdeu um pouquinho de força. O que me chama a atenção aqui é que essa janela aqui de baixa, que eu vou colocar em vermelho, é uma janela aí basicamente de uns 19 pregões. E a atual janela de alta, essa aqui, é uma janela que dá para perceber, essa aqui já são em torno de 18 pregões, quase o mesmo tempo que essa janela de baixa, e a amplitude da janela de alta, do período que fez essa mínima aqui, ó, que é esse extremo daqui do gráfico, esse período aqui de queda em vermelho, esse período aqui, ó, todo de queda, e esse extremo aqui de baixo até o extremo aqui de cima, nós temos aqui uma movimentação mais fraca do que foi toda essa movimentação aqui de queda, tá? Ou seja, toda essa movimentação aqui de queda. O que isso submete? O que eu quero dizer com isso? Que a gente está começando com o Ibov ficar maduro para poder ter algo para baixo. Então, o que a gente precisa monitorar no decorrer da próxima semana? Ou seja, quais são os indícios mais negativos que aumentam a probabilidade da gente poder ter limpado aqui, vamos dizer assim, um movimento para depois ter algo mais relevante para baixo. A gente ficar atento se o Ibovespa retornar para baixo dessa região aqui, ó. Região que começa aqui até nessa mínima desse candle de alta forte, que foi o que realmente conseguiu fechar acima do topo aqui anterior, a 118, 181, até um patamar aqui embaixo, que seria ali por volta dos 117, 400, essas médias aqui. Então, essa faixa de preço é uma faixa importante. Voltou para baixo desse patamar aqui, criou uma expectativa de realmente vir para buscar esses fundos anteriores, inclusive até poder perder esses fundos. Então, o que vai ser importante para a próxima semana em relação ao Ibovespa ele rompeu, beleza, agora passa a usar essa região como suporte, gera sinalização de alta acima desse patamar para aumentar a probabilidade de anular essa expectativa de ter tido uma janela de baixa, uma janela de alta, e da gente estar próximo ou pronto para ter uma nova janela de baixa. Então, níveis de preço importantes para o Ibovespa, 118.400, primeiro nível de suporte, até essa região que eu já comentei por volta de 117.400. Seguindo então para falar dos futuros, lembre-se aí de deixar um joinha nessa nossa análise aqui. Vou tirar essas linhas aqui que eu traço quando a gente está na sala ao vivo, e tirando essa link também para ficar um pouquinho mais claro o que eu quero mencionar. Olha só, no índice futuro a gente já está tendo um engolfo de baixa. Ele rompeu aqui, ó, essa zona de resistência e está tendo um engolfo de baixa. Outro ponto que eu gosto até de mencionar, assim, dos ativos que a gente acompanha, a queda dos ativos que a gente acompanha, todo mundo tendo peso igual a 1, foi bem maior do que a própria queda do Ibovespa hoje. Então, isso significa dizer que tem muito mais ativos puxando para baixo e quem está um pouco mais segurando o Ibovespa, Petro e Vale. A semana da Petro, a semana da Vale foram semanas boas, então eu vou comentar esses dois ativos. Estão segurando mais aí a queda do Ibovespa.
Então, quando isso acontece, é um indício que, assim, ó, beleza, está subindo. Quem está puxando? Petro, Vale. Termina não sendo tão sustentável isso aqui. Mas é importante a gente olhar os próximos pregões. O fato é que no índice futuro já temos aqui um sinal de engolfo de baixa após um rompimento da zona de resistência. A perda da mínima do pregão de hoje, localizada por enquanto em 119,755, reforça um pouco mais a chance de ter queda em busca dos seus próximos suportes. E aí, olhando para prazo menor, vou pegar um gráfico de 60 minutos aqui, para perceber essa perda de força. Então, isso aqui já é um ponto importante. Bateu aqui, gerou sinal forte de alta lá na segunda-feira, beleza, a gente vai focar mais em compra. Veio aqui nessa região, ou abriu subindo, testando aqui esse nível de resistência, bateu aqui, gerou sinal de baixa, a gente foca um pouquinho mais em venda. Abriu mais forte para baixo dessa região aqui, a gente continua focando em venda, porque começa a abrir um espaço um pouco maior no gráfico. Por enquanto, perda da mínima do pregão desta sexta, reforça um pouco mais a chance de movimento de baixo no gráfico diário e olhar um pouco mais para venda, principalmente através aí dos movimentos de correção, que seria um movimento de alta no intraday. No dólar, o pregão de hoje, um pregão mais de indefinição, candle de força, candle de definição, submete a uma expectativa maior de fazer o quê? Ter algo mais para baixo, ter uma nova mínima, de testar essa zona aqui de suporte. Região de suporte esta por volta dos 57,5. Na verdade, tem umas projeções no intraday que batem lá, que apontam para 61, 861. Mas como tem uma região de suporte 57,5 até os 44, é um nível que tende a buscar assim, mais relevante, primeiro na faixa dos 61 a 57,5, depois disso 44 e depois na faixa dos 36,5 são os suportes do dólar. E é bom ressaltar no dólar que o dólar está praticamente dentro de um retângulo aqui, ó. Gerou um fundo anterior aqui, esse aqui também, dois topos, dois fundos. Então, é um patamar onde há a chance de ficar atento nos próximos pregões da semana que vem, de poder ter uma reversão dessa queda nessa região de suporte. Mas o fato é que a gente continua com o dólar dentro do movimento de baixa, semana mal, fechando para baixo da média, mais uma semana negativa, vamos ver se vai se recuperar como aconteceu aqui nessa semana aqui anterior, semana aí de queda de 2,44% até o presente momento, gráfico de 60 minutos, fraquinho para subir, abriu caindo segunda-feira, foco em venda. Ou seja, abriu gerando topo ali em cima da média, foco em venda, igual aqui, ó, foi fraco aqui, que foi fraco, abriu caindo o pregão aqui, ó, esse pregão, foco mais em venda. Abriu caindo segunda-feira, foco mais em venda. Onde é que focaria um pouquinho em compra? Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, que foi um pregão extremamente travado. Olha só isso aqui. Olha o dia de hoje no dólar. 20 pontos de volatilidade. Pela manhã eu já tinha mencionado isso. A gente tinha 20 pontos de volatilidade, sendo que a média dos últimos pregões estava na faixa de 55 pontos. Volatilidade média do dia. E não mudou no decorrer da tarde, não conseguiu fazer uma máxima e nem uma mínima inferior do horário que eu fiquei pela manhã. Então, um pregão bem travado, o que submete um próximo pregão ser um pregão que ande, que gere algum movimento, seja para cima ou para baixo. Para baixo é mais a favor de testar os próximos níveis de suporte. Então, aqui para cima, eu olharia para buscar operações de compra, se superar primeiramente os 890 e passar a proporcionar das ações de alta acima de 85,5 no dólar. Isso me chamaria mais atenção, principalmente 87, de 85,5 a 87. Passou a usar essa região como suporte, beleza, ficou mais interessado em compra. Bateu aqui que está batendo nessa região, girou sinal de baixa, foco mais em venda de day trade. Melhor ainda se as vendas acontecerem já para baixo da região de 77. Seguindo aqui, lembre-se de deixar um joinha, um like e de comparecer segunda-feira, a partir das 8h45 estaremos aqui ao vivo, monitorando mini índice, mini dólar. Seguindo aqui para o DI, DI também dentro de um cenário um pouquinho mais de indefinição, mas um viés continua de baixo. Olha lá o gráfico semanal. Sobe, testa a região ali de resistência média, já gerou um sinal de topo. Então, por enquanto, o viés é de baixa. Oscilou abaixo dessa mínima aqui, 10,36, aumentará a probabilidade de poder ter algo para baixo aí no DI, contrato F25. Dá para perceber que sofreu para subir, na hora que rompeu a resistência, não conseguiu fechar acima, já volta, confirma um movimento de baixo, está tentando subir de maneira mais fraca, ainda com viés mais para baixo.
apesar de ter agora no lado uma leve tendência de alta, bem leve mesmo. Por que bem leve? Porque a principal estrutura de queda está aqui, ó, desse topo aqui, ó, com gap, com perda de suporte, olha só, fundo. Então, por enquanto, mantemos aí o DI com um viés um pouquinho mais negativo, apesar da sinalização de fundo na região de outro fundo aqui anterior, podendo ficar até encaixotado aqui, mas enquanto não gerar algo tão relevante para cima, fechamento aí acima da média, a expectativa maior de poder ter a perda de toda essa região aqui de suporte. Seguindo para falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje gerou um candle de indefinição, como falando, segurando o Ibov, né? O Ibov fechou com queda de 0,53 e a Petro fechou com uma estabilidade, mais 0,06%. Está dentro da tendência de alta em todos os prazos operacionais, já com movimento bem longo para cima no gráfico semanal, sem nenhum sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa para Petro, semana que vem, se oscilar abaixo dos 33,03. 33,03 é essa mínima aqui, que criam realmente um sinalzinho mais negativo, né? Como se a gente tivesse aqui um fundinho ascendente. Tiver mais um pregão aqui, depois gerar algo para baixo, reforça um pouco mais a chance de ter uma correção no semanal, abrindo espaço até para as operações na ponta vendedora. Para operações mais curtas, grande candle de alta, candle de definição, expectativa no próximo candle ser um candle positivo. Aí teria que olhar para um prazo menor, um gráfico de 105 ou um gráfico, ó, 105 já gerou até um fundo. Quem abriu comprando, tentando pegar o próximo candle de subida, por exemplo, na Petro, stop aqui embaixo. Pode ser que ele não se concretize, já vem e perca essa mínima aqui, que seria um ponto de stop de uma posição comprada em cima aí de PTR4. Ou para quem está posicionado no swing trade, pensando em segurar até um pouco mais de tempo, deixa o stop aqui abaixo dessa mínima, se oscilar abaixo dos R$ 33,03. Na Vale 3, dia de hoje de queda de 0,83%, mais uma semana muito boa, alta de 4,24%, está em cima da zona de resistência. Esse ativo, a gente olhar aqui, ó, vai fazendo aquele alargamento, já fez aqui um movimento de subida, vai ficando maduro para um novo movimento para baixo. Toda aqui, essa queda aqui foi uma queda de 18 semanas, aí faz toda essa movimentação já tem 15 semanas. A tendência no gráfico diário é de alta. Até na semana passada, para quem me acompanha no meu perfil no Instagram, eu comentei que a expectativa para esta semana, a semana passada fechou aqui, a expectativa para esta semana era de se ter alguma sinalização de alta no decorrer dessa semana. Eu tinha essa expectativa de poder já vir aqui rasgar para cima? Não. Mas a expectativa dentro da tendência de alta, dentro desse movimento de subida, do semanal, semana forte de alta, semana de baixa, ficou com a expectativa mais de poder realmente ter alguma recuperação da Vale 3. Terminou gerando ali um gap de alta, mais um gap de alta, dois gaps de alta aqui nesse movimento de subida. A tendência continua sendo de alta. Para buscar a operação de compra, entrar comprando aqui, só se gerasse um fundo ali no gráfico 105 minutos, para arriscar uma compra com stop mais curto. Essa seria uma alternativa de entrada para esse papel. A outra forma é, ela vem recuando aqui na próxima semana mais fraco, mais lá para quinta, sexta-feira, fundo ascendente aqui encaixaria melhor uma compra de swing trade em cima desse papel. Para quem está posicionado no curto prazo, com esse candle aqui de reversão, um padrão baixista chamado de nuvem negra, oscilação abaixo da mínima dele, cria uma expectativa maior de poder ter um movimento para baixo em busca, por exemplo, dos próximos suportes, como a média de 10 períodos e também aqui o gap em 67,78. Tá? Então são os dois pontos aí de suporte, aí aqui seria uma das alternativas de posicionamento de stop de proteção de lucro ou abaixo da mínima do candle que foi responsável pelo gap, ficaria um pouquinho mais bem protegido aí o stop de proteção de lucro. Seguindo agora para falar das operações, Brasil Foods, recomendação de venda, fiz uma recomendação de venda nesse papel, stop ficando aqui um pouco mais aqui para cima, tentando pegar no próximo movimento de baixa a favor da atual tendência de baixa. Foi lá, subiu, girou esse candle aqui, ao padrãozinho de baixa aqui, ó, grande candle de alta, candle de indefinição, grande candle de baixa, oscilação abaixo dessa mínima reforça um pouco mais a chance de Brasil Foods escorregar um pouco mais. Por outro lado, se ela conseguir reverter aqui e voltar a trabalhar acima dessa região aqui em torno de 9,39, aí ela já reforça um sinal de alta ali no gráfico semanal, um fundo, e aumenta a chance de ter algo para cima. Então, quem está posicionado, quem vai abrir posição aí nesse papel, faz sentido o stop estar um pouco mais aqui para cima.
Todos os detalhes em termos de qual o objetivo dessa operação, qual o risco dessa operação, onde está realmente o stop dessa operação, está tudo dentro do aplicativo DV Invest. Local Web, a gente está dentro de uma venda que patinou, a gente tem uma venda aqui desde esse candle aqui, patinou, volta, agora está aqui embaixo 6,76, queda de 3,57%, seguimos dentro da posição de venda. Dá até para trabalhar com stop mais curto, descer um pouco mais o stop ali para a faixa do 7,20. Tá? Então qualquer mudança que eu venha fazer, eu ou o Kaique, que a gente venha fazer algo aqui de mudança de stop ou de objetivo, você vai receber aí dentro do aplicativo DV Invest. Então acompanhe aí de perto e aproveite um mês aí dos 30% de desconto no mês do cliente. Sambi 11, queda forte, 3,63% de queda, pivô de baixa no gráfico diário da Sambi 11. Então isso significa dizer que ela está dentro da sua tendência de baixa, dentro de uma estrutura de baixa. E olhando ali para o gráfico semanal, suporte mais relevante vai ficar aqui embaixo. Começa aqui um nível de suporte, eu diria que a região de suporte mais relevante para esse papel fica na faixa dos R$ 25,30 até um patamar de R$ 25, número redondo. 25,30 a R$ 25, caminho mais provável para essa ação. O stop ficou longo, né, para fazer uma venda aqui com stop aqui embaixo, relações que estão mais favoráveis, mas no decorrer da próxima semana, caso ocorra no gráfico aqui de 105 minutos, que é esse que eu estou exibindo, ocorra algum sinal aqui de subida, um topo descendente, fica melhor para se fazer essa entrada aí de venda no papel. Tá bem mal aí Sambi 11, graficamente falando. Seguindo para falar de VBBR3, todos os ativos aqui foram ativos solicitados aí para análise por vocês dentro dos comentários aqui embaixo. Então coloca aí nos comentários para que a gente possa atender aí já na segunda-feira quais ativos que não sejam esses aqui novamente, para que você quer que a gente avalie a partir de segunda-feira. VVBR3, tendência sendo retomada aqui de alta, ela veio para anular a tendência, nem anulou, tá? Assim, essa perda de dois fundos aqui anteriores, nada muito relevante, porque o fundo principal aqui, ó, vou colocar até aqui a linha, o fundo principal da tendência, onde tem essa máxima que está aqui. Tá? Ela vindo aqui, fechando aqui acima, beleza, esse vai ser o fundo principal da tendência. Então, para mudar a estrutura de alta, a tendência de alta nesse papel, ela teria que perder o fundo mais importante. Nesse caso aqui, por enquanto, está aqui embaixo. Daqui a pouco, se tiver mais um pregão aqui para cima, o fundo vai subir aqui para cá. Para mudar a tendência, teria que perder essa mínima aqui. Então, de maneira geral, um ativo está dentro de um viés de alta, semana fechou bem, com alta de 5,65%, testou a média e gerou superação das máximas das últimas 3 semanas, então gera uma expectativa mais positiva. O que seria interessante acontecer para compra nessa ação? Pelo gráfico diário, lateralização, pivô de alta, ou correção curta e fundo ascendente, ou aqui no próprio gráfico de 105 minutos, ó. Aqui alguma sinalização de fundo ascendente ou de pivô de alta também, outra alternativa de entrada, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. Cosan, ação que também fechou a semana muito bem, gerando um fundo lá no gráfico semanal em cima da região das médias, voltando a fechar acima da média, oscilação acima da máxima dessa última semana que subiu 7%, 7,1%, oscilação acima dos 18,82%, reforça a chance de manutenção aqui do movimento, criou a expectativa de ter um movimento de alta em busca da região de topo, que começa a ter resistência em torno dos 19,75 e mais acima lá na faixa dos R$ 20,80. Como ela, no gráfico diário, ela anulou, ela rompeu o último topo relevante do gráfico diário de queda, ela quebrou essa estrutura de baixa, ela mudou a característica dela da tendência de baixa para uma tendência indefinida, e agora é ficar atento nos próximos pregões em termos de planejar uma operação de compra de pivô de alta. Desculpe, fundo ascendente preferencialmente, e pode ser também através de um pivô de alta. O que começa a trazer uma expectativa de voltar tudo aqui e retomar a tendência de baixo, manter o cenário mais negativo? Fechamento, principalmente abaixo dessa região aqui, a perda da mínima desse grande candle de alta, aqui na faixa dos 17,91. Então, quem tiver comprado e quiser um stop mais bem protegido, fica aqui nos R$ 17,89. E para compra, lembrando, correção aqui ou no gráfico de 105 minutos para buscar alguma alternativa de compra nesse papel, que o cenário está favorável para compras de curto prazo.
Cirela foi lá tentar subir, nada relevante em termos de rompimento de resistência, bateu no nível de antigo suporte, funcionou como resistência, gerou um sinal de baixa, topo e está continuando aqui a queda, com a expectativa de gerar um pivôzinho de baixa, de anular a tentativa de fundo ascendente no gráfico semanal e ampliar a chance de correção, que seria o quê? No gráfico mensal já gerou um topo de corrigir ali em busca do topo anterior, buscando uma região ali começando por volta dos 20 pila, quase 19,94 sendo mais exato, e sendo mais pessimista um retorno do preço ali para a faixa dos R$18. Tá? Uma correção do último movimento subido, da tendência de alta dela, principalmente vista pelo gráfico semanal, porque pelo gráfico diário a tendência é de baixa. Tá? É uma correção da tendência de prazo maior. Depois de City 3, Via 3, que beleza. Lembrando que ontem a gente fez aqui uma análise especial, o Kaique fez uma análise especial, então assista a análise especial lá da Via 3. A ação hoje, queda de 15,56%, estava ruim, né? Mas parece que piorou. Queda de 15,56%, né? Assim, falando de que estava ruim, parece que piorou, é porque estava ruim o cenário como um todo do papel, né? Gráfico mensal, a tendência já era de baixa, não era ativo que era para estar buscando compra pensando no prazo mais longo. E aí, enfim, anual, para quem lembra disso, né, que eu já tinha comentado com todos aqui, quando eu comparava, quando eu falava assim, ó, lembra do gráfico da Via 3? Quando eu falava, pegava o gráfico anual de Amer 3 e mencionava, olha só a Amer 3, ó, quem está com um gráfico parecido, a Via 3, não significa dizer que vai acontecer a mesma coisa em termos de empresa, o que significa que em 2 anos a ação devolveu o que subiu em 4. A Mer 3 fez algo muito parecido. Isso só significa que os vendedores estão saindo, os investidores estão vendendo as ações dessa empresa, os grandes investidores não estão interessados, tem mais força vendedora do que compradora, pensando no prazo mais longo. Então isso gera mais uma expectativa de poder ter algo para baixo do que de ter algo muito forte para cima. Então, o que está acontecendo aqui não é que, eu já sabia, não, é só que, assim, do cenário que ela tinha, o risco era muito mais alto de buscar operações de compra. Continua. Eu quero arriscar nesse papel que está aqui 76 centavos. Beleza, bota pouco capital. Tá? Olhando para um gráfico diário, não tem sinal de alta ainda. Então, não vejo alternativa de entrada ainda, mas mesmo assim, você quer arriscar, bota pouco capital para não se machucar. Não vai querer, esse ativo que eu vou enriquecer agora porque está baratinho e é isso que eu vou enriquecer. Sempre pense que o processo para ter sucesso em qualquer que seja a área profissional na vida leva-se tempo, não é da noite para o dia. Seguindo então, depois de Via 3, lembrando, o cenário para baixo, está na mínima histórica, a expectativa continua mais negativa, pode sim gerar um repique no decorrer da próxima semana, mas não tem esse sinal de alta ainda, para arriscar uma compra já de cara de um fundinho aqui, teria que arriscar lá nos 105 minutos, né, de quebrar a sequência aqui, perde o fundo anterior e você compra a superação da máxima desse último candle aqui, dos 79 centavos, principalmente aqui a região dos 80 centavos, né, superando 80 centavos para arriscar com stop em 75. Enfim, para quem gosta de tomar um risco maior. Semin 3, ação dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Então, boa aí, tendência de alta nessa ação. Ela tinha entrado no leilão agora há pouco, né? Tem um gráfico de 1 minuto aqui, ela foi lá embaixo, um leilão, aí o leilão puxou ela lá para cima, de 4,41 para 4,49. Ou seja, já estava na mínima do dia e o leilão dela puxou aqui para cima. Terminou fechando em alta de 1,35%, pivôzinho de alta, está em tendência de alta. Para mudar essa característica dessa tendência de alta, ela teria que voltar para baixo dessa mínima desse fundo aqui, anterior, de R$ 4,21. No gráfico semanal, boa recuperação, depois de 3 semanas mais fracas, ela já vem com um bom movimento, semana boa, com alta de 6,65%. Olhando ela por um gráfico mensal, dá para perceber que ela ficou sustentando em cima da média e está gerando uma nova sinalização de alta, depois de 1, 2, 3 máximas descendentes, inclusive com mínimas descendentes, movimento mais fraquinho de baixo, ela abriu um movimento de subida. Se no mês que vem ela consegue superar a máxima desse mês, reforça um pouco mais a chance dessa ação começar a engatar uma alta maior aqui. Então vamos ver, acompanhar aí de perto, por enquanto tendência de alta, mais interessante para se buscar as operações, planejar operações de compra nessa ação após algum processo de lateralização ou movimento de baixa do preço, fica mais interessante em termos de relação risco-retorno na Semin 3. COGN 3,
Tendência de baixa no gráfico diário, corrigindo ali no último movimento de subida no mensal, bateu na resistência, perdeu força, girou topo, já perdeu a mínima do que no anterior, então está dentro do movimento do mensal. Semanal também dentro do movimento de baixo. Para buscar alguma operação um pouquinho mais interessante de compra, tem que voltar para cima dos R$3. Inclusive, se ela voltar para cima aqui dos R$3, ela anula a sua tendência de baixa no gráfico diário. E aqui um viés um pouco mais positivo. Mas, por enquanto, o que ela fez hoje aqui foi a continuidade da tendência, aumentando a chance de poder ter algo aí maior para baixo, que é, até no Smart Money fala que é aí boss. Né? Então, aqui é a confirmação da tendência, o pivôzinho de baixo continua apontando mais para baixo, pegando aqui o gráfico semanal, nada muito relevante em termos de suporte, a não ser colocando aqui os números do Fibonacci, em cima de todo esse movimento de subida. Primeiro suporte, 2,75, 38,2%, que é onde ela está aqui. Depois disso, 2,52 e fica muito mais relevante o suporte em 61,5, 61,8, desculpe, em R$ 2,30. Por que mais relevante? Não só por ser 61,8, mas porque coincide em cima de números importantes. 50% também é interessante, que bate aqui também em um fundo anterior, 2,75, tem também alguns toques, são andares que dá para perceber aqui, topo em 2,75, então primeiro andar, onde pode ter alguma recuperação, segundo andar, os níveis de preço, 2,52, e o outro andar, que tem alguns toques aqui de topos anteriores, 2,30. Suportes mais relevantes aí para COG-N3. Lembrando, para ter uma retomada, alguma expectativa de poder olhar um pouco mais para a compra nesse papel, acima dos 3 pila. Prio 3, ação dentro de uma tendência de alta, semanal bem, fechando a semana acima da máxima do topo anterior, 49,06, aumentando a probabilidade de continuar a sua tendência de alta. O movimento está mais fraco para cima, a forma que está acontecendo o movimento. Logo, a abertura de compra aqui eu não faria. O que eu me interessaria? Em olhar um próximo movimento de queda ou lateral para avaliar, para ver se faz sentido, se não vai vir um movimento muito forte de baixa, para avaliar uma nova entrada após uma demonstração de fraqueza para cair. Ou seja, bate no suporte, gera algum sinal de alta em cima de algum nível de suporte, como esses gapzinhos que ela está abrindo aqui, um primeiro suporte já com o topo anterior, 48,60 a 48,20, junto com a média que está em R$48. Primeiro nível de suporte. O próximo ficaria mais perto ali dos 47,70. JOL3 Jales, né? JAAL3, tendência de alta de curto prazo, baita recuperação, parada do preço em cima do nível de resistência, lateralizou, rompeu de novo para cima e agora está de novo testando a zona de suporte. Já tem um ponto de entrada? Não teria, não compraria aqui. Mas se fizer algo aqui assim, se sustentando acima dessa região aqui em torno dos R$ 8,74 até R$ 8,65, bateu aqui assim, girou sinal de alta, beleza, abriria compra a favor da tendência de alta de swing trade, curto prazo, gráfico diário, retomou também a tendênciazinha de alta ali no gráfico semanal. Enfim, importante, em termos de sustentação de tendência de curto a médio prazo, é importante esse papel manter-se acima, preferencialmente na região em torno de 8,20, aqui no gráfico diário para uma tendência mais curta, acima dessa região de 8,35. Seria interessante isso acontecer. Abaixo desse patamar, começa a dar um indicativo de fechar aqui essa região de gap, onde vai ter suporte lá no 7,80. A próxima ação, já falo de BDR, INBR 32, Intel, está dentro de uma estrutura mais positiva. Por que mais positiva? Apesar disso aqui ter sido um topo fundo descendente, olhando para o semanal, olha só, semanal, tendência de alta. E o diário, aquela questão, qual fundo mais importante, está aqui o fundo mais importante. Se romper isso aqui e vir aqui, aí beleza, esse fundo aqui fica mais importante em termos de quebra dessa estrutura aí de alta. Lógico que olha só onde ele foi bater, num nível de suporte. Lógico que a perda da mínima dessa região, desse fundo, que está localizado em 18,72, não seria algo positivo, mas ainda enquanto não anular esse movimento de subida, o viés é mais positivo. Com base nisso, voltou para cima ali de média e de uma região de fundo anterior. Logo,
próxima semana 1 a 2 candles aqui gerando sinal de fundo ascendente, ou mesmo de pivô de alta, ficaria mais interessado em compra de swing trade. E por último aqui falando de roxo 34, Nubank, né, que antigamente era NuBR33, aí agora é roxo 34. Isso aconteceu a partir aí do dia 14 de agosto. São poucos dados para fazer qualquer tipo de avaliação aqui em relação a esse BDR. Fato é que desde quando temos negócio aqui no ativo, veio aqui um movimento de baixa, agora está dentro do movimento de alta. Por que está dentro do movimento de alta? Porque ela fez uma máxima ascendente e depois de novo mais outra máxima aqui ascendente. Ó. Essa máxima desse mês, dessa semana, desculpa, um gráfico semanal, a máxima dessa semana está superando a máxima da semana anterior. Então ela encontra-se dentro de um movimento de subida no gráfico semanal. E no gráfico diário, isso significa dizer um pivôzinho de alta, uma tendência de alta. Logo, no decorrer da próxima semana, superou essa máxima aqui, possibilidade de compra, com stop aqui embaixo, ou mesmo de um pivô de alta para buscar compra a favor do movimento de subida do gráfico semanal. O que gera um sinal mais negativo para essa ação? Primeiro, voltar a fechar aí o pregão para baixo dos R$6, principalmente R$5,98. Voltou a fechar abaixo dessa região, já é um sinal mais negativo, e com nova mínima na sequência. Volta abaixo da média e abaixo da região de topo anterior, que é um nível de suporte. E o pior sinal, perda da mínima do candle que foi o responsável, o candle que demonstra força compradora, que tem um rastro aqui de compradores aqui nesse ativo. Se vier para baixo desse patamar, ele anula esse sinal positivo de pivô de alta e cria-se um aspecto mais negativo de vir a perder essa região aqui de R$5,48. Beleza? Então, muitíssimo grato aí por sua atenção nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Voltaremos a nos encontrar na segunda-feira a partir de 8h45. Até mais, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, agradeço demais. Até mais.